Bom dia a todas, todos e todes, né? Agradeço a presença de cada um de vocês. Hoje nós estaremos aqui com o César Santana, falando sobre visibilidade trans. 30 de setembro deste ano, a Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo criou um projeto sobre visibilidade trans para ser debatido nas escolas da nossa cidade, né? São Bernardo e São Caetano, porque a Diretoria de Ensino rege as duas regiões. Com isso, nós trouxemos o César para essa fala, que é de extrema importância. A gente pensa muito nas questões éticas de trabalhar essas temáticas em sala de aula, né, da importância de se debater um tema que é tão negligenciado, sobretudo no momento político que estamos. Bom, então eu agradeço a presença de todas e todos e todos aqui, porque eu sei que muitas vezes algumas pessoas, apesar dos preconceitos, estão abertas a escutar, né, estão abertas a aprender, e esse grupo, para mim, é um presente. Eu dou as boas-vindas às pessoas novas que estão aqui hoje, né, a Ju Melo, o Igor, que está pela primeira vez aqui conosco, e alguns que estão voltando, outros que estão sempre, tá bom? Bem-vindos, gente. César, a palavra é sua, tá bom? Eu estarei na mediação da conversa, então qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha a dizer, o chat está aberto. E passo a palavra para você, mais uma vez agradecendo por você ter aceito esse convite. Obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é César Santana, eu sou uma pessoa transexual e nas minhas mídias sociais, nas minhas redes sociais, eu abordo muito essa questão sobre transexualidade, dentro também de alguns segmentos, por eu ser um pai, né, uma paternidade transexual. Isso significa que eu gestacionei a minha filha, fui eu que gerei a minha filha, tive esse privilégio, né, de poder carregar ela dentro de mim. Ela também passou por todos os processos normais de amamentação, né? Então, eu vim aqui hoje falar para vocês, abertamente, o chat está aberto, né, como a professora Natália explicou, para todas as dúvidas, todas as curiosidades, fico aqui à disposição para a gente poder bater um papo bem legal sobre isso. E para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria de começar sobre a diferença entre pessoa trans e pessoa cisgênera, né? Para a gente poder iniciar aqui um comentário sobre isso, uma pessoa cisgênera, ela se identifica com o seu gênero social, né, com o seu sexo biológico, e aqui eu já faço um parênteses, né? Quando as pessoas falam sobre sexo biológico, elas estão falando exclusivamente sobre genital, né? Sobre macho, fêmea e todas essas determinações do que é ser homem, do que é ser mulher. Essa construção de gênero, ela é uma construção humana, ela é uma construção social. E eu digo isso porque se a gente for analisar, por exemplo, a estrutura da biologia, né, de diferentes animais, a gente tem, por exemplo, o cavalo marinho, que é um ser biológico, né, que é macho, né, ele é lido como macho, e ele gestaciona também, né, e ele não deixa de ser lido como macho pelo fato de gestacionar. A gente também tem, por exemplo, os pinguins machos, eles são os responsáveis por cuidar dos ovos, eles são responsáveis por chocar os ovos, né? E a gente também tem em vários ambientes animais que mudam o seu gênero, mudam o seu sexo biológico com base no ambiente que eles estão, né? Então, essa questão de gênero, de sexo biológico, é uma questão que a gente precisa aprofundar cada vez mais, porque a gente sabe que os comportamentos relacionados ao gênero são construções sociais. E dentro da própria raça humana, a gente tem várias culturas que alguns comportamentos dentro da nossa cultura brasileira, eles seriam comportamentos, por exemplo, de diferentes homens ou mulheres. A gente tem, por exemplo, algumas tribos indígenas em que é responsabilidade da mulher a caça, né? A gente tem alguns países, algumas regiões do Oriente Médio em que essas atribuições elas não estão designadas apenas a homens ou mulheres, né? Então, o gênero, o comportamento de cada gênero, ele está diretamente relacionado, inclusive, às questões de geografia, né? Onde você se encontra, né?
Isso tem muito a ver também com a nossa cultura, com a nossa religião, com os nossos hábitos, com as nossas tradições, tudo isso está sempre relacionado entre si, muito dentro da região que a gente se encontra, né? A gente já sabe, então, o que é uma pessoa cisgênero, o que é uma pessoa transexual. Uma pessoa transexual, ela faz esse trânsito de um gênero para o outro, ou seja, ela sai, por exemplo, desse universo que naturalmente pertence a, por exemplo, o universo feminino, e passa para o universo masculino. Essa pessoa se identifica com esse universo, com esses caracteres masculinos, né? Então, por isso, trata-se de uma pessoa transexual. Existem alguns termos dentro desse universo LGBT, né? Os termos relacionados à orientação afetiva é o LGB, né? Que são lésbicas, gays e bissexuais. E depois nós temos as pessoas trans. Dentro da pessoa, do universo da transexualidade, existem várias denominações. O guarda-chuva de todas essas denominações são as pessoas transgêneros. É uma denominação que aborda pessoas transexuais, pessoas não binárias, pessoas de gênero fluido, enfim, todas as particularidades. Mas a palavra transgênero, ela é um guarda-chuva que está acima de todas essas denominações, tá? Falando aqui sobre a questão da pessoa trans, é muito importante que a gente trate também essa questão do que é ser uma pessoa trans. Eu costumo dizer que, assim, não existe um ranking, né, em metro, uma cartilha de ser uma pessoa trans, o que, que você precisa ter ou ser ou fazer para ser uma pessoa trans. A própria autodeclaração já declara, já denomina você uma pessoa trans, tá? Até porque muitas pessoas, elas acreditam que para você se autodeclarar uma pessoa trans, você já necessariamente precisaria se submeter ao atendimento clínico, ao tratamento hormonal, para que você adquira os caracteres, né, a aparência do gênero no qual você se identifica, e também algumas pessoas acreditam que é necessário a realização de algumas cirurgias para que você, né, tenha essa aparência. E é justamente o contrário. Não existe uma cartilha. A transexualidade, ela é individual, ela é própria, ela é pessoal. Existem alguns fatores clínicos que impedem algumas pessoas de fazer algum tipo de tratamento hormonal para adquirir os caracteres do gênero no qual se identifica, tá? E existem também muitas impossibilidades de acesso a esse tipo de tratamento. Só comentando aqui com vocês, uma pessoa transexual, ela tem todo o seu tratamento médico respaldado pelo SUS. Então, qualquer pessoa, em qualquer região do Brasil, ela pode, através do SUS, realizar todos os procedimentos do protocolo transexualizador. Um desses protocolos, né, um desses procedimentos é o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico e também o atendimento endocrinológico, para que essa pessoa tenha a possibilidade de realizar o uso dos hormônios. Tá? E aí, como eu te falei, tem muitas pessoas que, por questão de acesso e também questões de clínica médica, não têm acesso a esse tipo de tratamento. Tá? Mas ele é universal, o SUS ele oferece, né? E aí quando eu falo do SUS, mesmo sendo uma pessoa de São Paulo, da capital, ou seja, uma pessoa do interior do país, ou do Nordeste, do Norte, do Sul, qualquer pessoa tem acesso a esse tipo de atendimento do SUS. Tá? Um outro ponto muito interessante é com relação aos procedimentos, né? Como eu falei para vocês, a gente tem aqui toda a questão do acompanhamento psicológico, acompanhamento endocrinológico. É muito importante que uma pessoa trans que faça uso dos hormônios consiga fazer regularmente os exames médicos, porque o hormônio que a gente usa, ele não foi feito, ele não foi desenvolvido para ser usado por uma pessoa trans, que tem a sua carga hormonal, tem o ciclo de uso, ela foi pensada para a utilização numa pessoa cis. Então é muito importante que o uso dessa medicação seja acompanhada por médicos,
periodicamente nós temos que fazer exames médicos para perceber como que o nosso corpo está acolhendo esses hormônios, né? Até para que não haja nenhum efeito colateral, né? Não haja nenhuma sobrecarga, né, dos nossos órgãos com relação à administração desse remédio, né? Então é muito importante que toda pessoa trans consiga e faça todo o seu acompanhamento médico pelo SUS, tá? Dentro dessa questão de transexualidade, eu gostaria de passar para você alguns dados estatísticos que chamam muito a atenção e que eu acho muito relevante a gente tratar aqui. O Brasil é o país que ocupa o primeiro lugar no mundo de homicídios contra pessoas trans. Essa é uma informação muito relevante porque geralmente as pessoas trans, né, até mesmo as pessoas cis, elas começam na fase adolescente a performar a sua orientação afetiva ou a sua identidade de gênero. Geralmente isso acontece na adolescência. E é justamente nesse período da adolescência que os adolescentes transexuais, 86% desses adolescentes transexuais são colocados para fora de casa. Esse é um dado muito importante porque isso resulta em 90% dessa população trans, por falta de acolhimento familiar, por falta da possibilidade do desenvolvimento estudantil, 90% dessa população hoje usa como meio de sobrevivência a prostituição ou pequenos delitos, né? Isso são meios de sobrevivência dessa população. Então, o acolhimento das pessoas trans nas suas famílias, nos seus lares, nas escolas, é muito importante para que a gente consiga reverter esse cenário. Como eu comentei com vocês, hoje o Brasil é o país que lidera o homicídio de pessoas trans. E a gente não tem aqui nenhuma religião muito ortodoxa, a gente não tem aqui nada, né, nenhum fator um pouco mais rígido, a gente vive numa democracia e mesmo assim nós ocupamos esse lugar. Então é importante que a gente fale sobre isso, que a gente naturalize as nossas existências, as nossas vivências, principalmente no ambiente escolar, né? Eu acabei de ter uma experiência não muito boa. Hoje eu fui na escola da minha filha para fazer a rematrícula dela. E na secretaria pediram os meus documentos. Eu apresentei os meus documentos, mas eu ainda faço uso do meu nome de registro civil, eu ainda não fiz a retificação do meu nome. Explicando para vocês, uma pessoa trans, ela tem hoje a possibilidade de, direto no cartório, fazer a retificação do seu registro civil. Então, ela pode fazer a alteração do seu registro civil para o seu nome social, sendo esse agora o seu nome no registro civil. Eu ainda não fiz essa retificação, por entender que algumas dessas mudanças ainda não estão preparadas, né, no âmbito legislativo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu faço a retificação do meu nome e do meu gênero no registro civil, eu não consigo fazer alguns exames ginecológicos por conta do meu gênero no registro civil ser o gênero feminino ou masculino, né? Respondendo a sua pergunta aqui, a retificação, teoricamente, ela pode ser feita em qualquer cartório, tá? Hoje, o sistema de cartório, ele tem uma correspondência interna, então se você for registrado, por exemplo, lá em Brasília, em Manaus, em algum outro lugar, você poderia, teoricamente, fazer a retificação em qualquer cartório, porque os cartórios, eles têm essa correspondência interna. Porém, isso é teoricamente. Na prática, a gente sabe que essa correspondência interna, ela não funciona como deveria funcionar. Então, o ideal é que você faça direto no cartório onde você foi registrado. O processo vai ser bem mais rápido, né? E o seu registro, a sua alteração do seu registro, ele não precisa de nenhuma comprovação ou documento de você ser uma pessoa transexual ou não. Geralmente as taxas, elas variam. No cartório que eu fui registrado, eles cobravam uma taxa de retificação de R$ 130. Mas isso varia de região, varia de cartório. Eu já vi valores entre 130, 230, R$ 300. Tá? E um outro ponto importante, a partir do momento que você faz a retificação do seu registro civil,
automaticamente, compulsoriamente, você precisa fazer a retificação dos seus outros documentos. Então, você precisa fazer a retificação do seu RG, do seu CPF. Se você tiver CNH, você também precisa fazer a retificação. Histórico escolar, também é necessário fazer a retificação, a atualização dos documentos. E daí por diante, né? Documento de propriedade de veículo, né? No meu caso, por ter uma filha, eu também obrigatoriamente preciso fazer a retificação nos documentos dela. E aí esse já engata num ponto muito importante. Essa retificação, antigamente, ela era feita através de um processo judicial. O juiz determinava se você podia ou não fazer a retificação. E aí, como tinha uma demanda muito grande desses processos, o STF determinou que essa retificação poderia ser feita por autodeclaração direto no cartório. Esse foi um passo muito importante no nosso acesso à retificação do nosso nome, porém, exatamente essa pergunta que você mandou aqui, é um acesso que nós temos, mas nós, na verdade, não temos, porque se você for colocar na ponta do lápis o quanto custa para você realizar a retificação de todos os seus documentos, esse direito, na verdade, quando a gente tem 90% da população trabalhando como, né, na prostituição ou pequenos delitos por falta de acesso ao mercado de trabalho, é um direito que nós temos, mas é aquele direito para inglês ver, né? A gente tem acesso, mas a gente não consegue de fato utilizar ele pela essa questão dos altos custos para fazer a retificação do nome e do gênero, né? Então, cada documento que você faz a retificação, você precisa pagar uma taxa para alteração desses documentos. Um orçamento que eu fiz há um tempo atrás, para fazer a alteração de todos os meus documentos, incluindo os documentos da minha filha, daria mais ou menos uns R$ 1.600, R$ 1.800, né? Então, é um valor altíssimo, que, assim, se eu quiser, eu vou lá no cartório e faço a retificação. Mas, na prática, né, ele é um direito muito elitizado. É um direito que você só tem se você tem condições de bancar, né? E aí realmente fica fora do nosso alcance, tá? Então, se vocês quiserem, pode mandar dúvidas aqui, podem mandar curiosidades também, tá? Mas voltando à situação da escola, da matrícula que eu fiz agora da minha filha, eu fui na secretaria da escola, eu apresentei os meus documentos, e a moça da secretaria, ela falou assim, não, eu preciso dos documentos da mãe, eu preciso dos documentos da mãe. E eu falei assim, olha, eu sou uma pessoa transexual, eu sou o pai e a mãe da minha filha. Então, eu não sei quais são os documentos que você precisa, mas são esses os documentos que eu tenho. Então, eu apresentei para ela a minha CNH, aonde ainda consta o meu nome de registro civil, e aí ela se espantou, né? Ela falou assim, não, mas quem liga para isso? Tipo, quem liga para você ser uma pessoa trans? E aí eu falei assim, eu ligo para isso, porque toda vez que eu venho na secretaria da escola, eu tenho que explicar para ela qual é a situação dos meus documentos, né? Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de sensibilidade e até mesmo de orientação e treinamento para lidar com a recepção de pessoas trans em todos os ambientes, não só no ambiente escolar, porque, na verdade, o que eu vejo é que não existe, nas minhas experiências, eu nunca tive nenhuma barreira na questão do preconceito. Eu nunca fui tratado de maneira preconceituosa em algum lugar que eu estive, mas eu vejo que existe muito despreparo, e isso tem a ver com treinamento, né, com acesso e com contato ao atendimento de pessoas trans em diferentes situações. Essa foi uma que eu acabei de passei hoje mesmo na secretaria da escola da minha filha, e é interessante que a gente consiga enxergar essas demandas e poder ter um acolhimento cada vez melhor, tá? Falando então sobre pessoas transexuais, né? Uma pessoa transexual, ela se identifica com o universo, né, e os caracteres do gênero oposto ao que se foi imposto, né, na sua conduta social, de acordo com o seu genital, né? E é bem interessante que a gente não caia em, digamos assim, em algumas armadilhas, né? Quando eu iniciei a minha transição para o gênero masculino, eu tinha tanta
tanta sede, tanta vontade que a sociedade me lesse como homem, que eu comecei a reproduzir comportamentos machistas, né? Eu comecei a ter falas e comportamentos e, sabe, quando você força demais, eu comecei a reproduzir esses comportamentos, até que eu parei para me ver naquela situação e eu pensei, nossa, que absurdo, que loucura. Eu estou saindo de uma caixinha e entrando em outra. Né? Eu estou saindo de um espectro feminino, de um universo feminino, em que você tem comportamentos relacionados a esse gênero, e estou caindo nessa cilada que é reproduzir comportamentos que eu não concordo. Eu não quero ser visto como um homem que é machista, um homem que precisa se autoafirmar como, né, predominante, aquela coisa toda. E aí eu enxerguei aquela situação e eu pensei, não, peraí, se para ser homem eu preciso agir dessa forma, eu não quero reproduzir esses comportamentos. Então eu vou dar 2 passos para trás, eu vou ser lido socialmente como homem, assim como eu me identifico, e para isso eu não preciso reproduzir esses comportamentos. Eu não preciso ficar se reafirmando socialmente, se validando e tendo a aprovação das outras pessoas. E aí eu me senti muito mais tranquilo, eu consigo perceber que para ser homem eu posso sim falar sobre emoções, sobre sentimentos, ter um bom relacionamento com a minha filha, e continuar tendo todos esses trejeitos, né, e até mesmo essa questão de gesticular, né, o homem geralmente é uma posição um pouco mais firme, um pouco mais dura, e eu não preciso perder isso, eu não preciso, né, ter essas, digamos assim, essas características perdidas só porque eu desejo ser lido como homem, né? E aí isso foi muito interessante, porque para mim é um privilégio ter toda a bagagem, toda a história e a vivência como mulher na sociedade. Isso me ajuda bastante em vários aspectos, vários pontos. Um exemplo disso, há um tempo atrás, quando a gente trabalhava no escritório, uma amiga minha, ela estava saindo para ir para casa e ela pediu um Uber. Já era bem tarde, e aí eu vi que ela estava com uma aparência, né, de preocupada. Aí quando ela entrou no Uber, eu falei assim, não esquece de me avisar quando você chegar em casa. E assim, ela não tem o meu telefone, ela não tem o meu WhatsApp, ela não tinha como me avisar. Mas por perceber que ela, como mulher, estava se sentindo preocupada por entrar num Uber, num carro, para ir para casa, eu já sinalizei para ela que ela não estava sozinha, né? Para que aquele motorista não se sentisse, digamos, à vontade para, sei lá, para ter qualquer tipo de liberdade com ela. Então isso trouxe uma segurança para ela. E eu tenho essa percepção por ter essa bagagem, né, essa vivência como mulher na nossa sociedade. Um outro aspecto que eu tenho como um privilégio também é que a minha filha, ela é uma garota, né? Ela hoje tem 15 anos e a gente tem uma troca sobre situações, sobre sentimentos muito positiva, né? Então, quando ela teve a primeira experiência com a menstruação, eu imediatamente já levei ela para uma farmácia, já expliquei para ela como que era o uso de absorvente, quais eram as opções que ela tinha, né? E naquele ambiente as pessoas me olhavam meio surpreso, porque, nossa, como assim um homem fazendo isso, né? Isso porque também por conta dessa minha bagagem, dessa minha vivência como mulher, né? E outro aspecto que eu vejo que é uma super vantagem é num relacionamento que eu tenho com a minha noiva, né? A gente sabe que as mulheres, na nossa sociedade, elas têm uma carga emocional muito maior do que os homens. E isso significa que nas suas profissões, nos seus ambientes profissionais, nos seus ambientes familiares, a mulher, ela muitas vezes precisa ser validada 2, 3 vezes, né? Por entender essa carga emocional que ela está exposta todos os dias, dentro de casa, eu procuro promover o máximo de equidade possível. Então, geralmente eu trabalho em casa, né? Geralmente quando ela chega, as atividades da casa já estão feitas, já tem comida na mesa, né? As crianças já tomaram banho, a gente já tem ali um preparo para que ela possa chegar em casa e descansar. Porque eu sei que o
tempo que ela precisa descansar é muito maior do que o meu, porque a carga emocional social que ela aplica é muito mais do que a minha. Eu, por ser homem, nos ambientes profissionais que eu frequento, eu não sou questionado, né? A minha decisão, a minha fala, ela tem um valor só por ser homem, só por ser lido como homem. E eu vejo que já no espaço profissional que a minha noiva pertence, ela tem essa carga emocional porque as mulheres socialmente precisam ser validadas 2, 3 vezes para que as suas decisões, as suas opiniões sejam aceitas no seu ambiente social ou profissional, né? Então, para que ela tenha um pouco mais de tranquilidade, de paz e de descanso, aqui dentro de casa, a gente procura fazer alguns equilíbrios para que ela possa ter um pouco mais dessa presença de paz e de descanso, que é muito necessário, muito mais para ela do que para mim, né, nesse contexto, tá? É muito importante que a gente leve esses assuntos, essas mensagens, né, para todos os espaços que a gente frequente. Até gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida. Natália, a gente conversou bastante aquele dia, a gente fez ali uma prévia, né, da nossa reunião aqui. E eu estou aberto para que vocês façam qualquer tipo de pergunta, até mesmo curiosidades, algum ponto que eu deixei de falar também. Eu sei que é muitas informações, é um assunto relativamente novo, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que para algumas pessoas esse assunto é relativamente novo, na nossa sociedade esse assunto não é nada novo, né? A gente tem ícones e personalidades, por exemplo, Roberta Close, ela é uma personalidade brasileira que já tem muita notoriedade. A gente também tem alguns personagens, por exemplo, como o Tami Miranda. O Tami Miranda é uma pessoa que me inspirou bastante no início da minha transição. Eu costumo dizer que ele tem duas figuras. Ele tem a figura pública, só pelo fato de ser Tami Miranda, por ser filho da Gretchen, né? Que é um ícone feminino, é a rainha do bumbum, né? Então, as barreiras pessoais que ele precisou superar são barreiras desde o seu nascimento muito altas, né, por ser filho de um ícone do universo feminino, né? Então, a sua transexualidade superou todas essas barreiras, né? E hoje ele é pai, ele exerce a paternidade. Essa paternidade ela também é pública, né? Também é colocada a toda sorte de comentários e toda sorte de especulações, né? E então nessa figura pública do Tami Miranda, ele me inspira e ele me representa em muitos aspectos, diferente dos posicionamentos políticos dele. São outros assuntos, são outras identificações, mas ele, como figura pública, apenas por ser uma pessoa transexual, filho de um ícone né, do universo feminino, as barreiras que ele precisou transpassar foram muito altas e ele segue firme, segue representando e segue nesse caminho tão bonito que agora entra nesse universo da paternidade, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Oi, a minha mãe tá assistindo aqui comigo e ela quer fazer uma pergunta. Claro. Bom dia, César. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcia, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Tá bom. Bom, como a gente está falando na área da educação, César, você comentou sobre a falta de informação nas escolas, né? E assim, como gestora, eu gostaria de saber onde que a gente busca mais informações para a gente qualificar os nossos funcionários, principalmente da secretaria. A gente já teve casos igual o seu, e realmente a gente fica perdido, a gente não sabe como agir. Não por preconceito, mas por falta de informação mesmo. Então, eu gostaria de saber onde que a gente busca essa informação, qual o órgão, né, que deveríamos nos informar, para a gente tratar realmente como deveria ser, porque é por falta de informação mesmo. Perfeito. Obrigada.
Eu realmente acredito, como eu disse anteriormente, todas as minhas experiências, seja no atendimento de secretaria de educação, seja até em hospitais que eu tive algum tipo de atendimento, todos os meus atendimentos, eu nunca percebi nenhum tipo de preconceito. É justamente essa falta de treinamento, de orientação, como tratar uma pessoa trans, seja ela aluno ou seja ela pai de aluno, né? Eu acredito que a própria Secretaria de Educação deveria dar esse tipo de orientação e de treinamento, né? Por uma questão de organização, de estrutura, eu acredito que a própria Secretaria de Educação deveria trazer esse tipo de treinamento, até mesmo convidando palestrantes, convidando personalidades dentro do universo transexuais, para poder criar algum tipo de material, algum tipo de cartilha, de orientação com relação a esse tipo de atendimento. Assim, de maneira geral, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu vou explicar para vocês como que funcionou hoje. Hoje eu fui na secretaria da escola da minha filha e a moça que me atendeu, ela pediu o meu documento. Quando eu apresentei o meu documento, à minha CNH digital, que aqui, como vocês podem ver, tem a aparência masculina. Mas quando você olha aqui no documento, ainda tem o meu nome de registro civil. Nitidamente já tem uma divergência aqui, uma aparência masculina, mas um nome de registro civil como Beatriz. Eu não tenho nenhum problema de falar o meu nome de registro civil, isso não é algo que todas as pessoas trans se sentem à vontade, tá? Depois eu volto nesse ponto importante. Nesse caso aqui, o que a pessoa poderia falar é, vendo que, tanto na foto quanto na minha própria aparência, tem uma característica masculina, a pessoa que recebe esse tipo de informação, ela pode perguntar, como que você gostaria de ser chamado? Né? Ou como que eu posso te chamar? Ou até mesmo perguntar qual é o seu nome social. Não tem problema. Tá? Ou então, se você se sentir um pouco mais, digamos assim, tímido com relação a essa situação, você pode pegar um pedaço de papel e pedir, você pode escrever seu nome aqui, por favor? Tá? Então, existem várias formas de você receber uma pessoa trans nesse ambiente, tanto para que você não se sinta constrangido, quanto para que você não exponha essa pessoa a um constrangimento. Eu sei que as escolas, para o atendimento com os alunos, elas não têm toda essa possibilidade de tratar as questões relacionadas à transexualidade por conta até mesmo da lei e diretrizes e base dos professores. A minha mãe é professora, a minha noiva é professora, minha cunhada é professora, eu estou rodeado de professores, ainda bem, e eu sei que os professores, eles não têm essa autonomia para tratar esses temas em sala de aula, o que é muito triste, muito, muito triste mesmo, porque eu costumo dizer que as pessoas trans, elas não nascem com 18 anos, né? Por isso, é válido afirmar que existem crianças trans, tá? Cada pessoa tem o seu tempo, o seu processo para perceber a sua transexualidade, né? Respondendo a sua pergunta sobre o currículo, você tem que usar o seu nome, o nome no qual você se identifica. Essa é uma dúvida muito importante sobre a questão da preparação do seu currículo. Use o nome no qual você se identifica sempre, em todos os processos de trabalho, de seletiva, de tudo. O único momento em que você vai falar sobre a sua transexualidade é na hora em que você for apresentar os seus documentos para o cadastro, né, a sua contratação. Por quê? Primeiro porque o seu nome social é o seu nome de verdade, certo? Segundo que, se você passou por todas as etapas e todas as seletivas, e apenas no momento em que você apresentou os seus documentos e se identificou como uma pessoa trans, se somente nessa etapa da seleção você for, digamos assim, barrado, nesse momento a gente consegue configurar o crime de transfobia, tá? Se você, antes disso, fala por ser uma pessoa transexual, pode ser que a empresa, né, o corporativo, invente alguma outra justificativa e não faça a sua contratação. Então, você sempre vai
usar o seu nome social até o momento da contratação, porque provavelmente você já vai ter um histórico registrado por e-mail, que você passou por todas as etapas seletivas e que você precisa enviar os documentos. Se no momento da contratação o seu processo for barrado, aí sim você configura o crime de transfobia, tá bom? Mas continuando sobre essa questão de pessoas transexuais na escola, como aluno, eu tenho o exemplo de um aluno da minha noiva que nitidamente e verbalmente já se declarou uma pessoa trans, é uma criança de 7 anos no máximo, e que a escola não pode acolher e não pode tratar essa criança como uma pessoa trans. O que é muito triste, porque a gente sabe que ao longo da vida dela, essa pessoa não vai ter o acolhimento, não vai ter a orientação, e a própria família não vai ter a estruturação necessária para lidar com essa pessoa. Tá? Pode falar, Natália. Eu tinha levantado a mão sem querer, César. Eu bati a mão. Eu vou ter que fazer isso também. Aí, só para a Márcia, né, essa angústia que ela está sobre como formar essas pessoas na escola, e agora com esse projeto da D, Márcia, eu fiz uma formação com os professores na segunda-feira e farei uma formação com os funcionários. Por que dividido, né? Por entender que às vezes a linguagem ela tem que ser diferente para esses grupos, né? E aí eu estou à disposição, caso vocês queiram. A Fernandes me ofereceu para outras escolas também, o César tem me ajudado muito com isso. E nós do PIBID estamos construindo uma cartilha como um guia docente, que o César também está contribuindo nela. Exatamente porque não temos informação muitas vezes. Né? E aí a gente fica nessa linha tênue do que é preconceito, do que é transfobia e do que é falta de informação. Então, a gente pretende lançá-la até o final do mês e aí a gente vai disponibilizar. Tá bom? Assim, eu lembro de um episódio, logo no comecinho da minha transição, que eu fui numa oficina mecânica para levar a minha moto, assim, coisa básica, assim, para trocar o óleo. E eu já tinha o corte de cabelo curto, eu já tinha vestimentas masculinas. Então, socialmente, eu não tinha barba, né? Eu não tinha alguns caracteres masculinos, mas quando você bate o olho, você ficava na dúvida se, digamos assim, se era menina ou era menina, né? O que é péssimo, né? Tá nesse limbo, assim, vamos dizer. Mas a pessoa que me atendeu nessa oficina mecânica, ela perguntou: como que eu posso chamar você? Ou qual é o seu nome? Como você prefere ser chamado? É uma pergunta muito simples e que resolve uma infinidade de problemas, né? Então, na secretaria, no corpo pedagógico, no atendimento ao público, você pode sim perguntar como que aquela pessoa prefere ser chamada. Isso, inclusive, atende e abraça, inclusive, algumas pessoas cis. Vamos supor que você seja uma pessoa cis e que você tenha um nome que você não gosta muito. Você tem um apelido, ou seja, um nome social, né? Você tem um apelido que te chamam em alguns ambientes e que você gostaria de ser chamado assim. Não tem nenhum problema. Quando você pergunta como que aquela pessoa prefere ser chamada, você dá a oportunidade de todas as pessoas serem acolhidas. Exatamente, exatamente. Eu tenho a minha sogra, eu nem sei o nome dela, eu sei que todo mundo chama ela de Dona Nina. Por quê? Porque é o nome social dela, é o nome que ela prefere, é a maneira como ela gosta de ser chamada. E até é engraçado que agora que eu parei para pensar que eu não sei o nome da minha sogra, mas é porque ela prefere ser chamada dessa maneira. Então, essa pergunta, como você prefere ser chamado, ela não só resolve essa demanda de pessoas trans, mas ela também acolhe todas as outras pessoas que preferem ser chamadas de outra maneira do que do seu nome de registro. Que não use o nome social. Isso é péssimo. Isso, na verdade, é falta de vontade. Essa questão colocada aqui no chat, na escola temos uma funcionária com essa questão. E a terceirização não permite que ela use o nome social. Isso daí, na verdade, é totalmente inadequado. Se ela é uma pessoa transexual, ela tem o respaldo por lei de ser tratada com o seu nome social. Se ela é uma pessoa cisgênera e ela tem esse apelido, esse nome social,
Eu acho que é cabível, né, do RH da empresa fazer, não muda nada, gente, não muda nada, é só força de vontade, é só querer, né, porque na verdade, estou ligado com esse comentário que você fez, agora César, porque esse dia, né, ficou perguntando se era menino ou se era menina. O que eu falo para ela? Eu disse para minha mãe que ela deveria perguntar à pessoa. Exatamente. Exatamente. Você pode sim perguntar para uma pessoa, seja ela cis ou transexual, como ela prefere ser chamada. Isso é simples. É uma pergunta que evita muitas outras dores, né? E que resolve muitos problemas, né, com relação a isso. Maria Eduarda, tem algum comentário? Quer falar aqui? Desculpa, Nath. Desculpa, tá muito bom. E assim, eu quero aproveitar muito o seu trabalho. Se você puder compartilhar, eu agradeço. E o César, se puder compartilhar o contato para mim, eu ia agradecer bastante. Sim, Mas claro. assim, só testemunhando, esses dias a funcionária veio me perguntar, porque a gente tem aula noturno com adulto, né? E ela veio me perguntar que tem um caso na escola de um trans e qual banheiro ele usaria. É uma coisa tão simples, mas se torna uma coisa tão grande, né? Sim. Aí eu fui buscar informação, tudo. Aí vem aquele questionamento: ah, mas os pais não vão gostar que a pessoa use tal banheiro. Gente, é uma coisa tão pequena e as pessoas tornam uma coisa tão grande, né? É tão ridículo isso. Sim. Mas enfim. Esse é um ponto muito importante, porque sempre quando existe a presença de uma pessoa trans, eu acho que a minha câmera ela ficou em off aqui, mas eu vou ver se eu consigo voltar a minha câmera aqui. Mas sempre quando existe a presença de uma pessoa trans em qualquer ambiente, as pessoas cisgêneras, elas se sentem validadas para questionar absolutamente tudo que essa pessoa trans faz. E aí muitos pais e muitas pessoas falam: nossa, mas eu não quero que uma pessoa trans que tem, colocar aqui abertamente, um pênis, frequente o banheiro feminino. Bom, não é uma questão de querer, as pessoas não têm que só querer. Existe uma lei, uma portaria que garante o acesso aos banheiros de acordo com a sua identificação de gênero. Tá? E aí muitas pessoas vão falar assim: ah, mas aí vai virar bagunça, porque aí qualquer pessoa pode usar qualquer banheiro e aí pode estar exposto a qualquer tipo de violência. Então, nesse ponto, a gente tem que entender que o problema não é o uso do banheiro, o problema é a violência, é o que as pessoas estão fazendo dentro desse banheiro. Porque assim, se você buscar na internet, existem mulheres que são abusadas sexualmente em transporte público coletivo, em ônibus e metrô lotado, em que homens cisgêneros se sentem à vontade para praticar qualquer tipo de violência sexual, né? Eu desconheço qualquer tipo de violência ocorrida dentro de banheiros públicos por pessoas transexuais. E aí a gente chega no ponto mais importante dessa discussão. O problema é a pessoa trans ou o problema é que não nos querem em espaços que sejam de pessoas cisgêneras, né? O problema não é o banheiro, é o que você faz dentro do banheiro. Gente, o que a gente faz no banheiro é a mesma coisa que a gente deve fazer dentro das nossas casas. A gente tem que entrar, usar e ir embora. Independente de quais outras pessoas que estão lá dentro, o que a gente tem que educar a nossa sociedade é com relação à violência dentro de espaços reservados, né? Que o banheiro é um espaço reservado. Então a questão não está relacionada diretamente com pessoas transexuais, e sim ao tipo de violência que qualquer pessoa esteja exposta dentro de alguns ambientes, principalmente quando existe a presença do falo, né? O falo, o pênis, ele geralmente socialmente ele é visto como algo associado a algum tipo de violência sexual, né? E aí a gente tem vários exemplos. É como eu falei, é mais fácil uma mulher ser assediada sexualmente dentro de um transporte coletivo do que dentro de um banheiro, porque tem a presença de uma pessoa trans, tá? Então, assim, ter uma pessoa trans que faz parte do seu grupo de alunos é uma abordagem muito saudável,
é uma demanda muito saudável para que a gente discuta o que as pessoas fazem dentro dos banheiros, independente de serem trans ou cis. Né? É esse comportamento que tem que ser questionado, e não se a pessoa é trans, cis, ou a gênero, ou não binário, ou qualquer coisa desse tipo. Né? A discussão é o que se faz dentro do banheiro, e não se é uma pessoa trans ou não. Né? Mas eu acredito que eu deva ter respondido a sua dúvida, a sua pergunta, mas o mais importante é que essa dúvida levantada pela secretaria, ou até mesmo pelo corpo dos pais, né, é exatamente isso. Eles não querem que pessoas trans estejam nos mesmos ambientes de pessoas cisgêneras. E aí, por isso, você vai ver um monte de, entre aspas, argumentos para que se criem até, por exemplo, um terceiro banheiro para pessoas trans. E a hipótese desse terceiro banheiro para pessoas trans é a mesma ideia de que um bebedouro e um banheiro apenas para pessoas negras, que existiu lá em 1800 e alguma coisa. Não é inclusão, é segregação. Tá? Perguntando aqui a diferença entre homem trans e uma mulher trans. Perfeito. Sobre a diferença entre homem trans e uma mulher trans. A sociedade difere? Sim. Muito. Muito. Uma mulher trans, ela sofre muito mais violência do que um homem trans. Por alguns aspectos. A mulher trans, ela tem que lidar com o machismo. Afinal, na nossa sociedade, é um privilégio você ser homem. É um privilégio você nascer homem, e a mulher trans, digamos assim, ela violenta esse privilégio, ela abre mão desse privilégio para se identificar com o universo masculino, que socialmente é visto como mais vulnerável, mais frágil. Então, a mulher trans, ela recebe essa violência do universo masculino porque ela abre mão desse privilégio de ser homem para escolher ser mulher. Isso tudo muito entre aspas, né? Porque você não escolhe, você nasce dessa maneira. Já o homem trans, dentro da sua estrutura, da sua educação, ele foi educado como uma mulher. Então, o acolhimento das famílias com um homem trans é muito maior do que com uma mulher cis, porque você ainda faz uma leitura feminina daquele corpo. Você já tem um certo protecionismo com aquele corpo. Então, aquele homem trans, ele precisa ser protegido, porque socialmente, pela sua família, ele ainda é visto como mulher e precisa de proteção. Então, essas duas características, elas se diferem bastante socialmente do homem trans e da mulher trans. E uma outra bagagem que a mulher trans, ela carrega é sobre o feminismo radical. O feminismo radical, ele não enxerga a mulher trans como uma mulher de verdade. Porque eles têm como base que para você ter um espaço de fala feminino, você necessariamente precisa ter os órgãos femininos. Né, para você ser lido e validado como mulher. Então, a mulher trans, ela sofre muito mais violência e muito mais segregação do que os homens trans, tá? Até porque um homem trans, ele é visto como, ser homem é tão bom que até a mulher tá virando homem. Esse tipo de comentário é terrível, a gente não escolhe ser homem, a gente se identifica com esse universo, a gente é homem, independente do nosso genital. Né? Acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Uma outra curiosidade, você acha que há diferença? Sim, sobre a sociedade. Lembro da Mara Moira falando dessa violência. A Mara Moira é uma excelente referência bibliográfica, tá, para todos nós. Ela fala muito sobre isso, sobre essa segregação do universo transfeminino e do universo transmasculino, né? E é muito importante a gente entender e acolher essas diferenças. E uma mulher trans, a taxa de exclusão da mulher trans, ela é muito, muito, muito maior do que a taxa de exclusão de homens trans. E, ao mesmo tempo, a taxa de suicídio de homens trans é muito maior do que das mulheres trans, por incrível que pareça. A mulher trans, ela tem, de uma certa maneira, essa educação masculina, e dentro do meio social trans, a mulher trans no meio social trans, ela é mais acolhida. Então você tem casas de acolhimento em que travestis e mulheres trans frequentam, são acolhidas, e a própria sociedade de mulher trans, ela faz um acolhimento dessa mulher trans. O homem trans ainda não existe muito esse acolhimento social, então ele fica muito mais isolado no seu meio.
né? Ao mesmo tempo que ele tem um acolhimento maior na sua família, quando ele não tem esse acolhimento familiar, a sociedade transexual, ela ainda não tem núcleos de acolhimento de pessoas transmasculinos. Isso já existe um projeto, eu participo desse projeto, mas é algo que ainda está sendo estruturado como base de acolhimento de homens trans ou pessoas transmasculinas. Tá? Alguma outra dúvida aqui, gente? César, Diga. você citou o Tami, né? Muitas vezes a gente vê o nome dele associado ao Bolsonaro, e eu acho que tem muito a ver com fake news, né? Uhum. Eu lembro de uma entrevista dele no Porchat que perguntam, né? Jean Willis ou Bolsonaro? Ele fala, é o ruim e o pior ainda, uma coisa assim. Depois ele teve uma treta com um dos filhos. Uhum. E aí talvez a gente precise desmistificar, né? Eu lembro que você comentou comigo que politicamente ele não te representa, mas tem essa importância para você em outros aspectos, né? Exatamente. E aí eu queria saber se você já viu alguma coisa relacionando, né? Só para a gente não fazer injustiças. Sim, sim. Um Existem várias personalidades trans nesse segmento. O Tami Miranda, como eu comentei anteriormente, politicamente ele não me representa por alguns aspectos. Ele é um homem trans que pertence ao universo da política e ele pertence a partidos de direita, né? Para quem entende sobre a estrutura política, partidos de direita são representados por elite, por pessoas que pertencem ao capital, né? Então tem essa estrutura política. O Tami Miranda ele já se pronunciou dizendo que ele pertence a esses partidos de direita por enxergar que dentro desses partidos de direita é necessário ter este tipo de representatividade. Eu, pessoalmente, acho um equívoco, não acho que seja producente, porque a ideia de política de direita, ela não tem a diversidade. Estruturalmente, ela não tem essa diversidade. Ela é pertencente majoritariamente por pessoas que pertencem à elite. Então, assim, é uma abordagem que ele acredita, que ele carrega e que, dentro do seu posicionamento, eu acho válido. Se ele quer levar diversidade para partidos de direita, eu acho que ele tem uma grande batalha pela frente, né? Mas os posicionamentos políticos dele não se relacionam com os posicionamentos pessoais, como figura pública. E é como eu falei, o Tami Miranda teve barreiras enormes pessoais para exercer primeiro, a sua orientação afetiva, porque inicialmente ele se identificou como mulher lésbica, né? E depois ele se identificou como homem trans. E esse é um ponto muito importante, que as pessoas trans, geralmente, elas têm dois armários para sair, né? Geralmente, a orientação afetiva já é um assunto que é melhor aceito no seu núcleo familiar, então você, por padrão, né, geralmente fala sobre sua orientação afetiva na sua família, na sua sociedade, e depois, ao longo do tempo, você geralmente se identifica como homem ou como mulher trans. Esse é um processo natural que acontece com pessoas trans. Por isso que eu falo que as pessoas trans, elas saem de dois armários, né? Então, pessoalmente, o Tami me representa como personalidade trans, mas politicamente não. Politicamente não, porque eu não acredito que nos partidos de direita a gente tenha de fato essa promoção de diversidade, que é um propósito que o Tami carrega, né? É como eu falei, se ele tem essa batalha pela frente, eu espero sim que ele seja muito bem sucedido e que ele consiga sim, dentro dos seus posicionamentos, trazer diversidade, mas é um espaço em que não acredito que exista essa abertura para esse diálogo, né? Já que a gente sabe que os partidos de direita são mais conservadores, tá? Amália, César, acho que existem vários espaços e assuntos que acabam refletindo transfobia e preconceito. Eu queria te perguntar se você acha que a pansexualidade é transfóbica, por se definir uma sexualidade que pega qualquer pessoa trans, sendo homem ou mulher trans. São homens e mulheres que não têm taxado... Perfeita a sua pergunta. Muitas pessoas, elas não entendem a grande diferença entre bissexualidade e pansexualidade.
A bissexualidade, ela está dentro do espectro binário, ou seja, você se atrai tanto por homens quanto por mulheres, que pertencem, né, a esses características, a esses universos. A pansexualidade, eu acabei de ver um post muito humorado sobre isso. A pansexualidade, ela exerce uma sexualidade independente de qualquer coisa. Não faz diferença se você é homem, se você é mulher, se você é travesti, se você é homem trans, se você é mulher trans. A pansexualidade, eu acredito que seja um nível muito evoluído sobre orientação afetiva. Ou seja, você se relaciona com pessoas, independente de qual é a característica, né, qual é a performance que você tem socialmente. Então, eu acho que sim, que tem muita ideia de promiscuidade relacionada à pansexualidade, mas eu acho que é o tipo de orientação afetiva mais livre de qualquer tipo de preconceito, né? Porque a gente tem estruturas binárias, homem ou mulher, só um ou outro. A pansexualidade não enxerga isso, ela se relaciona com pessoas independente das suas características. Então, muitas pessoas associam isso à promiscuidade, eu já associo isso a um grau evolutivo muito maior do que a minha própria limitação, né? Eu sou uma pessoa heterossexual, isso significa que eu estou, digamos assim, limitado a sentir atração sexual apenas pelo gênero oposto ao meu, né? A pansexualidade não, a pansexualidade ela tem essa liberdade de se relacionar com qualquer gênero, com qualquer aparência. Mas eu não vejo que exista algum tipo de aspecto transfóbico nisso, né? Porque se a gente olhar pela ótica da pansexualidade, ela não faz diferença entre gênero ou, digamos assim, performance, né? Ela se relaciona com pessoas, mas eu não vejo que dentro disso exista alguma característica de transfobia, tá? Glória Groove é uma das únicas pessoas que me representa, já que é bem difícil ver pessoas falando sobre isso, exatamente. Glória Groove é uma rainha, se eu não me engano, a performance dela entra dentro do espectro drag queen, se eu estiver enganado pode me corrigir, né? Mas é trans não binária. Ah, perfeito, perfeito. Eu não sabia, nunca tive acesso a nenhum conteúdo pessoal da Glória, mas agora eu estou sabendo, é uma trans não binário, né? E é importante entender esse aspecto também, o que é uma pessoa não binária. Para entender o que é uma pessoa não binária, a gente tem que entender que existem pessoas binárias, ou seja, ou é homem ou é mulher. Uma pessoa não binária, ela não se identifica nem como homem nem como mulher. Ela pode, em momentos, se identificar com o universo e tanto com o outro também, né? Tem total liberdade para isso. Isabela, quer comentar alguma coisa aqui? Eu quero falar sobre a bissexualidade e a pansexualidade. É porque, assim, a bissexualidade, ela foi criada antigamente. Então, tipo assim, antigamente ela tinha um significado que era esse que você disse, que é gostar dos dois gêneros binários. E aí, a pansexualidade foi criada porque, na época, antigamente, esse era o significado da bissexualidade, eram só os dois gêneros. Aí criaram a pansexualidade, que era para ter mais representatividade. Só que, hoje em dia, não é mais assim. A diferença das duas é só o contexto histórico, porque a bissexualidade e a pansexualidade têm os mesmos significados. Tipo, as duas se sentem atração independente do gênero, sabe? Então, o certo é falar que a diferença é só o contexto histórico, é o que você... Então, quando você for ler, você vê o que você se sente mais confortável, o termo que você se sente mais confortável usando. Entendi. Tem essas segmentações, esses entendimentos, assim como existem entendimentos divergentes sobre transexualidade, transgeneridade, travesti, né? Até mesmo a gente conversou antes, eu e a professora Natália, qual era a diferença de mulher trans e travesti, né? Basicamente, minha câmera voltou aqui. No contexto social, mulher trans e travesti não existe nenhuma grande diferença. Mas hoje a palavra travesti é um termo, um posicionamento político. É uma ressignificação de um termo que antigamente era usado pejorativamente. É um empoderamento da palavra,
né? Uma ressignificação da palavra. Então, anteriormente, as pessoas usavam de forma pejorativamente, travesti, é travesti, é travesti. E hoje houve uma ressignificação dessa palavra e um empoderamento dessa palavra como um posicionamento político. Então, uma mulher trans, ela pode sim se dizer travesti. E nem por isso deixa de ser uma mulher trans, ela continua sendo uma mulher independente de se autodenominar, autodeclarar travesti, né? Bacana. Quer contribuir com alguma outra fala, professora? Tá bem legal esse Estou bate-papo adorando aqui. escutá-los. Ótimo. É bem Muito bom. bacana. É muito importante também que a gente deixe os caminhos abertos, né? Por exemplo, eu sou um homem trans e tenho uma filha que se identifica como mulher, né? Existe um equívoco enorme sobre essa questão de você poder influenciar outra pessoa sobre a sua orientação afetiva e sobre a sua identidade de gênero. Esse foi um aspecto muito levantado logo no início da minha transição, de que, nossa, como que vai ser agora para minha filha, que está com 9 anos de idade, ter que lidar com a sua mãe dizendo ser um homem trans, né? Isso foi muito tranquilo, primeiro porque essa informação ela não foi jogada na cabeça da minha filha, eu fiz toda uma preparação desse assunto, eu trouxe outras referências de pessoas trans para que ela pudesse entender o contexto, entender até mesmo que isso não acontece só com ela, né, para não ter essa ideia de que isso é um problema, né. E quando eu falei para ela sobre a minha transexualidade, ela aceitou de maneira muito tranquila, muito mais tranquila do que outras pessoas que conviviam comigo naquele cenário, né, naquela situação. E assim, se essa narrativa de que é possível orientar, influenciar a orientação afetiva de uma pessoa ou a sua identidade de gênero, se essa narrativa estivesse certa, provavelmente todos nós seríamos heterossexuais e cisgêneros, porque nós viemos majoritariamente de famílias que são heterossexuais e cisgêneras, né? Então, como isso não é válido, isso não acontece, essa narrativa ela é totalmente equivocada, né? A minha filha, o que eu promovi na educação dela? Todo tipo de acesso, todo tipo de experiência. Então, quando ela tinha os seus momentos de brincar, os seus momentos de brincadeira, eu não só oferecia para ela, digamos assim, brinquedos de menina, bonecas e, sei lá, cozinha ou panelinha ou qualquer coisa. Eu sempre passei para ela todo tipo de ferramenta, todo tipo de treinamento. Então, como ela se identificava mais com esse universo feminino, o que eu fiz? Eu comprei o carrinho da Barbie. Eu comprei o patins, o skate da Barbie, né? Então, eu promovia a ela acesso a diferentes instrumentos no seu desenvolvimento para que ela pudesse, dentro dessas ferramentas, identificar qual era aquilo que ela mais se identificava, aquilo que ela mais gostava. E tá tudo certo. Hoje a Fernanda é uma adolescente igual todas as outras, que tem os mesmos desafios de todas as outras adolescentes, não tem nenhum trauma com relação a isso, não é uma criança que você precisa ter cuidado para falar sobre transexualidade, muito pelo contrário, esse assunto não é nenhum gatilho para ela, e tá tudo certo, tá tudo certo. Ela é uma garota que se identifica como garota, e eu, mesmo assim, continuo deixando todos os canais abertos, né? Eu falo para Fernanda que amanhã ou depois, né, provavelmente ela vai. Obrigado pela participação, gente. Mas amanhã ou depois a Fernanda vai começar a se relacionar e eu sempre falo assim, eu quero ver a hora que você trouxer um namorado ou namorada, né, pra gente conhecer. Então os caminhos estão abertos e tá tudo certo. Não existe nenhuma barreira para que ela precisa transpor, tá? Amália, pode comentar se você quiser. Vocês estão me ouvindo direitinho? Perfeita. Então, eu queria falar um negócio que passou aqui na minha cabeça agora, que, tipo, às vezes acaba chegando a ser meio ridículo, né? Essa coisa de as pessoas falarem, mas se você for, por exemplo, né, eu transexual, bissexual, pansexual, vai influenciar as crianças da sua família, ou vai influenciar outras pessoas que estão em volta. Eu acho que essa coisa de influência não tem nada a ver, tipo, não tem nexo uma pessoa falar isso. Falar, porque Exatamente. você vai influenciar a sua irmã mais nova, você vai ser, sabe, por exemplo, se eu fosse lésbica, falar, olha, você não pode ser lésbica porque você vai influenciar a sua irmã, tipo,
sabe? Umas coisas assim. O que existe é a identificação, né? Se você vê uma pessoa lésbica e, poxa, nossa, eu não sabia que era possível, sei lá, gostar do mesmo gênero que o meu. O que existe é uma identificação, mas não uma influência. Exato, e eu acho que, tipo assim, chega a ser mais uma nova visibilidade para as crianças, né? Para Exato. a nova geração, porque isso vai ser uma coisa que eles vão entender muito mais rápido do que a gente, né? Que já é Uhum, mais velho, que foi um processo ainda. Porque a nossa exatamente. família, como, por exemplo, a minha mãe, o meu pai, meu padrasto, eles são de gerações mais antigas. Então, assim, Uhum, foi ainda um processo para mim entender e para eles entenderem. Agora, para eles que são menores, vai ser uma coisa muito mais rápido, sim, porque isso é um assunto que está sendo muito bem abordado. com E certeza. aí, exato, eu acho que, tipo, é uma nova visibilidade para as crianças. Eu acho que elas sabem lidar muito melhor com isso do que a gente. Porque tem muita Muito. criança, tipo assim, fala, nossa, por exemplo, em muitas famílias eu vejo, né, por exemplo, um tio ou uma tia que é homossexual. E aí é casado ou casada, enfim, namora. E aparece em almoço de família, essas coisas assim, e normalmente tem muita criança, né? Quando junta a família toda. E aí as crianças lidam super bem com esse tipo de assunto. Então, tipo, elas não Sim, fazem diferença. Então é muito mais fácil delas lidarem com isso do que a gente. Porque tem sim. muita gente ainda que, tipo, pô, 40, 50 anos de idade e tem preconceito. E uma criança que, tipo, ela ainda não entende muito bem sobre o assunto, ela tem muito menos preconceito do que uma pessoa que teve todo esse tempo para entender, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho duas experiências muito válidas com relação a isso. Antes da minha transição para o gênero masculino, eu era uma mulher homossexual, então me relacionava com mulheres. E aí, uma vez, a minha cunhada, ela perguntou, nossa, como que eu vou explicar para minha filha que a tia dela é lésbica? E aí eu falei assim, mas você não precisa explicar nada. Para minha sobrinha, não faz a menor diferença com quem eu me relaciono. Não muda nada na vida dela. A única coisa que importa para minha sobrinha é se eu sou uma pessoa legal, se eu gosto, se eu brinco, se eu tiro onda, se eu trato com respeito. Não faz a menor diferença se eu saio com mulheres, com meninos e com cachorros. Não muda nada. Não muda nada. E aí, a outra experiência que eu tenho, bem interessante sobre isso, quando eu já iniciei a minha transição, eu tenho um sobrinho que se chama Pedro. Ele tinha 5 anos quando eu iniciei a minha transição e a gente sempre foi muito próximo. Então ele me conhecia antes, né? Ele tinha esse contato antes com a tia, né? E aí eu comuniquei para os meus irmãos sobre essa questão do início do tratamento, sobre essas mudanças, e deixei para cada um dos meus irmãos tratar isso com seus próprios filhos. A minha cunhada, ela falou com o meu sobrinho, com o Pedrinho, falou assim, sabe a tia, não sei o quê, então, ela vai virar menino. Assim, simples, né? E aí o Pedrinho, ele saiu correndo, e aí ele foi lá na casa da avó dele, e falou assim, sabe a tia, não sei o quê, então, ela vai virar menino. Assim, sem nenhum problema, sem nenhum estranhamento, sem nenhum nada, sem nenhuma barreira sobre isso. E aí, quando ele fez 5 anos, a gente foi até a festa, e o Pedrinho, ele ainda me chamava de tia, de tia, de tia, de tia. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Pedrinho, posso te pedir um favor? Ele, claro, pode. Eu falei assim, você pode me chamar de tio César? Ele, tá bom, tio César. E pronto. Foi suficiente. A partir daquele momento, ele nunca mais me chamou de tia. E ele sempre me chamou de tio César. A criança, ela não tem nenhuma barreira com relação à orientação afetiva ou identidade de gênero de outra pessoa. A criança, ela é um quadro branco. O que você pintar, ele desenha. Entendeu? Ela não vem com nenhuma bagagem de preconceito. O que existe são crianças que pertencem a núcleos familiares que são muitas vezes religiosos, né? E que já trazem essa configuração de o que é ser homem, o que é ser mulher, e essa criança ela pode vir com alguma bagagem da sua família, do seu núcleo familiar, mas a criança por si só, ela não tem essa característica, essa configuração de menino, de menina. Ela, na verdade, ela só quer saber se você tem joguinho no celular. O resto não faz muita diferença. A pessoa, ela não nasce com preconceito, ela aprende, né? Eu lembro assim que a Fernanda, ela nasceu em Curitiba. Nós viemos de Curitiba, e lá em Curitiba,
o pessoal é mais loiro, mais branco, você realmente não encontra tantas pessoas negras, né? E quando a gente veio para São Paulo, a Fernanda ficou com um olho desse tamanho porque tinha muitas pessoas negras. De verdade, uma vez eu não havia percebido isso, mas quando eu voltei para Curitiba, eu realmente fiquei observando o ambiente, né, as ruas, e realmente é muito difícil você ver pessoas negras no sul do país. E aí, quando chegou aqui, eu fui visitar uma amiga, que ela é negra, retinta mesmo, e a Fernanda ficou assim, eu falei assim, o que foi, Fernanda? O que você tá olhando, né? Ela, nossa, como a tia, ela é bonita, porque ela é toda preta. Assim, ela era muito criança, ela devia ter uns 5 anos. E eu falei assim, olha como é engraçado, né? A gente promove todo tipo de acesso às crianças, né? E mesmo assim sempre falta alguma coisinha, né? Então a educação que eu dei para minha filha sempre foi muito diversa. Eu já tive amigos que tinham algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade de locomoção, tive amigos que, né, gays, lésbicas, né, todo tipo de variedade, né, mas eu não tinha amigos que eram negros, porque realmente naquela região não tinham tantas pessoas negras. E aí quando ela teve contato com uma pessoa negra, ela ficou super, assim, surpresa. E foi uma surpresa muito boa, porque ela não teve nenhum estranhamento, o estranhamento dela foi positivo, por nunca ter visto e ter achado a coisa mais linda desse mundo, né? Então é muito importante quando a gente é responsável pela educação de uma outra pessoa, pelo desenvolvimento de outra pessoa, que a gente consiga passar para essa pessoa que aquilo que acontece dentro da nossa casa, o nosso modelo de família, ele não é um modelo padrão, né? O que acontece dentro da nossa família, nossa estrutura de família, necessariamente não é a mesma estrutura de família de outras pessoas, né? Por exemplo, tem famílias com duas mães, com dois pais, apenas com uma mãe, ou então uma mãe e uma avó, ou até, assim, tem várias estruturas, né? E o que eu sempre procurei passar para minha filha é que o modelo de família dela não era um padrão para todos os modelos de famílias que existiam, né? E até o meu enteado, né? Meu enteado hoje em dia ele é um mini militante, né? Ele sempre fala que não tem coisa de menino, não tem coisa de menina, que menina pode casar com menina, e ele só tem 8 anos de idade. Pensa como vai ser quando ele crescer, né? Mas de fato, as crianças elas não têm nenhuma bagagem, nenhuma estrutura preconceituosa. Isso é algo que é imposto ou por imposição ou por, digamos assim, negligência de transferir para essas crianças outros padrões, outras possibilidades de família. Exatamente, não tem uma família de margarina, né? Algum outro comentário, alguma outra curiosidade, alguma pergunta? Estão todos encantados, encantados, olhando e pensando que bom estarmos aqui hoje, né? Gente, é um prazer enorme para mim. A gente tinha conversado anteriormente, eu e a Natália, sobre esse projeto. Eu vejo uma necessidade urgente de tratar esses assuntos, e é como eu falei. A minha noiva, ela tinha um aluno que visualmente era uma pessoa trans e que verbalmente se afirmou uma pessoa trans. E era uma criança de 6, 7 anos de idade, que dentro do contexto familiar é uma criança que está dentro de uma família extremamente evangélica. Não tenho nenhum problema com relação a nenhum tipo de religião, mas a gente sabe que algumas religiões elas são muito opositoras a algumas diversidades que temos, e ela se sentiu muito triste, porque a escola não podia tratar aquela criança como uma pessoa trans. Aquela criança, ela pediu para minha noiva, que é professora, de ser chamada de Joana, por exemplo, né? De trocar o nome dela, pelo menos dentro da escola. E aí nisso você vê a ansiedade, a angústia que essa pessoa tão nova já sente de ser tratada como ela se identifica. E eu, assim, hoje eu tenho 33 anos, em breve eu faço 34 anos,
o período escolar, para mim, foi um dos piores períodos da minha vida, porque havia, sim, esse conflito de qual banheiro eu deveria usar, apesar de naquela época, ser uma menina e performar dentro do universo feminino, já era uma angústia para mim. Eu já carrego essa sensação de não pertencer ao gênero, digamos assim, biológico desde a minha infância. E eu tenho vários bloqueios emocionais e de lembranças do período escolar, justamente porque foi um ambiente muito, muito hostil para mim. Muito hostil. Eu não tinha nenhuma possibilidade de conversar, eu não pertencia a nenhum grupo de amigos, foi um momento muito isolado da minha vida, e eu acredito que o nosso objetivo aqui é justamente reverter essa situação, né? É fazer com que todas as pessoas se sintam acolhidas em todos os ambientes, sejam pessoas cis, pessoas trans ou lésbicas, gays, né? Para que o ambiente escolar seja um ambiente mais saudável, né? Pode falar, Amália. Não, eu queria falar agora, né, tipo, falando desse negócio ambiente escolar, a gente falou das crianças, né, que não tem nenhuma limitação, né, desse tipo de assunto, mas aí você para pra pensar também, tem criança que consegue ser malvada, né, porque, nossa, Tem. o ambiente escolar, eu acho que, assim, é um lugar que, para todos os pré-adolescentes, crianças, adolescentes, é um momento da vida muito marcante, porque Uhum. eu acho que é um momento da nossa vida que ocorre mais coisas ao mesmo tempo e, tipo, muitos sentimentos, muitas coisas diferentes, você vai descobrindo, vai aprendendo, e aí Uhum. você para pra pensar, as pessoas trans, as pessoas homossexuais, é uma fase a mais a se passar, né? Que é Uhum. aquela coisa de ser aceito, Uhum. principalmente, assim, pelos seus colegas, seus amigos, seus professores. E é muito complicado também, porque ao mesmo tempo, quando a gente fala que tem criança que não tem barreira para falar sobre esse tipo de assunto e que aceita completamente, também tem crianças que, pela bagagem de preconceito da família, Uhum. não aceita de jeito nenhum, de forma alguma, e que sente necessidade de diminuir, de falar que é errado, que não Uhum. devia estar sendo feito daquela forma. Sim, Então acaba sendo também muito difícil. sim, sim. Existe uma narrativa de que toda pessoa homofóbica é uma pessoa gay. Eu não concordo 100% com essa narrativa, tá? Porque é a mesma coisa que a gente dizer que gays violentam outros gays, né? Mas assim, você pode ser uma pessoa homofóbica sem ser gay, mas tem uma frase de Freud, se eu não me engano, que ele diz que atrás de uma, como é que fala? Atrás de um discurso conservador existe um pensamento pervertido. Essa é uma frase de Freud. Basicamente, o que ele diz é o seguinte: quando você se incomoda muito com o comportamento ou com a decisão de outra pessoa, isso diz respeito sobre alguma decisão, algum comportamento que você não aceita sobre si, né? Então, é mais ou menos isso, né? Toda vez que eu vejo uma pessoa com ódio, com raiva de uma pessoa ser LGBT, eu fico pensando, mas gente, que diferença faz para aquela pessoa se eu não me identifico com o meu gênero, ou se eu não me identifico, ou se eu me relaciono com homem, com mulher? Normalmente, essa pessoa, ela teve o seu desenvolvimento afetivo restrito por alguma razão, e ela naturalizou essa violência para si, né? E por naturalizar essa violência para si, ela acaba reproduzindo isso em outros aspectos. Então, ela violenta, ela é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que não aceita, e dentro disso tem um ponto muito importante sobre muitas pessoas perguntam para mim, como, digamos assim, se a minha família me aceitou trans. Bom, é importante contextualizar que eu já tinha 27 anos quando eu iniciei a minha transição, então eu não dependia da minha família para viver, para ter as minhas contas pagas, por exemplo, né? Mas essa palavra aceitar é uma palavra muito delicada, porque quando você é, coloca
para que outra pessoa aceite a sua orientação afetiva, a sua identidade de gênero, você está terceirizando a sua felicidade. Você está terceirizando a sua satisfação em ser você mesmo. Então, cara, para mim, se a sua família não aceita, ou sei lá, alguma coisa nesse tipo, não se preocupe tanto com isso. Você sendo uma pessoa boa, você sendo uma pessoa responsável, você fazendo a sua parte no mundo, né, a sua parte boa no mundo, as pessoas que estão ao seu redor, seja a sua família ou então seus amigos, elas vão entender que a sua orientação afetiva em nada tem relevância, né? Então, não coloque para os outros, para outras pessoas, aceitar a sua sexualidade ou a sua identidade de gênero. O que você pode é viver a sua maneira, a maneira como você acha correto, acha justo, e sem prejudicar ninguém ao seu redor, sendo uma pessoa boa com todo mundo, né? Principalmente boa para si, né? Boa para si é o mais importante. Mas é uma outra palavra que me incomoda bastante é a palavra normal, né? Muita gente fala assim, você tem uma família normal? Cara, quando a gente tem que entender que o oposto da palavra normal é anormal, né? A minha família, ela não é anormal. Todos nós somos pessoas plenas e, assim, né? Não existe enfim, nenhum problema nessa família. Então, nós somos uma família normal. E se todo mundo olhar de perto aqui, nenhuma família normal, não existe essa família margarina, né? Que todo mundo senta no café da manhã junto, feliz e comemorando mais um dia, né? Todas as famílias de perto têm um pouquinho de loucura, né? Mas assim, a palavra normal, ela me incomoda bastante porque ela remete a um padrão heterossexual e cisgênero, né? E aí aquilo que não é heterossexual e que não é cisgênero passa a ser anormal, né? E não é esse o contexto, né? Todas as famílias são normais, tá? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Queira adicionar algum outro ponto? Ah, sim, sim. Esse ponto é muito importante. Eu até comentei com a Natália na nossa conversa. Eu participei de uma palestra que a gente estava falando sobre violência sexual. E também a gente entrou na questão sobre homossexualidade. E aí um rapaz, ele levantou a mão e ele afirmou que todas as pessoas, que os gays, né, os homens gays, eles eram gays porque eles sofreram algum tipo de violência sexual. E aí eu ouvi aquela pergunta e aí eu devolvi aquela pergunta. Eu perguntei para ele, bom, de acordo com a sua narrativa, todos os homens gays, eles são gays porque eles sofreram alguma violência sexual. Então isso significa que se você sofreu uma violência sexual, automaticamente você vai se tornar uma pessoa gay. E aí ele, não, eu não. Bom, então essa narrativa tá errada. Pessoas gays são pessoas gays, independente de terem sofrido algum tipo de violência sexual. Essa é uma experiência que não tem ligação nenhuma com homossexualidade, né? A violência sexual, ela é uma violência séria, não pode ser banalizada, não pode ser trazida para o escopo, né, de orientação afetiva, porque senão você acaba naturalizando que pessoas gays são pessoas automaticamente potenciais agressores, né, de violência sexual, e isso não existe. Não é verdade. Uhum, uhum. E como que você se identifica hoje? Você se identifica como trans, não binário? Como que é para você? Uhum. Se você quiser abrir o microfone para explicar, eu acho que você tem mais propriedade para explicar do que eu. Fiz o convite pessoalmente não, né, pelo Zap, porque eu achei muito importante que estivesse aqui conosco hoje. Muito, muito mesmo.
a gênero. Pelo que eu entendo, e aí se eu estiver errado, você pode me corrigir, uma pessoa a gênero, ela não se identifica com nenhum gênero, né? Nem como homem, nem como mulher, né? E aí tem toda uma abordagem específica, né? O gênero neutro, se não me engano, a textualidade neutra também, que é uma abordagem própria para pessoas não binárias e a gêneros, né? Se você quiser escrever alguma coisa, ou até mesmo se quiser abrir o microfone para compartilhar com a gente, essa é uma fala muito importante e uma visibilidade muito importante também, né? Como a gente havia comentado, a gente vive numa estrutura binária, ou homem ou mulher. E uma pessoa a gênero, ela foge dessa estrutura, desse escopo, né? E é algo que é super válido, é muito importante a gente também aprender. E eu confesso que eu sou uma pessoa que aprendo muito sobre isso também, né? A gente tem algumas limitações, até por estar dentro desse contexto binário, a gente tem, às vezes, uma dificuldade de entender esse contexto a gênero, né? Mas eu fico muito feliz com a sua contribuição, e se eu tiver comentado alguma coisa equivocada aqui, fica à vontade para me corrigir também. Obrigado. Ah, sim, tem muita gente que tem uma dificuldade sobre adotar os pronomes neutros, né? Justamente porque a nossa estrutura linguística, ela também tem essa estrutura binário, né? E é muito injusto, né? É exatamente como a Juliana fala, minha noiva. Você tem 300 mulheres, se entra um homem, passa de grupo de professoras a grupo de professores, então naturalmente passa a ser algo dentro da estrutura masculina, né? Isso por conta da nossa estrutura linguística mesmo, né? Uhum. Só Sim, fazer um sim. comentário. A Uhum. Amália está aqui mencionando, né, que nós fizemos essa discussão semana passada. A gente leu um texto, está como introdução a um livro da Grada Quilomba, que chama Memórias de Plantação. Uhum. E ela vai falar como que para ela, uma portuguesa, né, negra, é difícil traduzir o texto para português, porque ela escreve originalmente no inglês, que ela está fazendo doutorado na Alemanha, e ela vai falar como a estrutura linguística portuguesa ela é racista, né, binária, patriarcal, e ela vai mostrando, assim, eu li com os alunos, né, a gente leu o texto e fomos debatendo, foi uma experiência bem interessante. E a Joá já tinha pedido para a gente fazer essa discussão aqui no grupo, e eu estou estudando mais sobre isso para atendê-le, desculpe, para a gente fazer essa discussão. Eu conheci numa fala da Angela Davis, né? Então, acho que foi muito importante a gente se conhecer naquele momento e ter aqui com a gente nesse momento, assim, é muita aprendizagem. Gente, É isso. Uma última reflexão aqui, que esse papo tá muito bom, e se deixar a gente fica o dia inteiro aqui, mas uma última reflexão é uma fala muito importante que, para mim, foi um divisor de percepção entre inclusão e diversidade, e que eu deixo como convite para todo mundo refletir, é exatamente isso. Diversidade é você convidar para a festa. Inclusão é você chamar para dançar. A gente está praticando diversidade ou a gente está praticando inclusão? Né? A gente está convidando para a festa ou a gente está chamando para dançar? A gente está levantando uma bandeira para mostrar como é bonito, como a gente é diverso, ou a gente realmente está olhando com um olhar específico a essas demandas? Né? Essa é uma reflexão que mudou totalmente a minha ótica e a minha abordagem, né? Eu confesso, aqui aproveito a oportunidade, que no começo eu tinha muita dificuldade de entender pessoas a gênero, ou gênero fluido, ou, ou qualquer outra configuração que não fosse a binária. A partir do momento que eu entendi que essa era uma limitação minha, eu comecei a aprofundar um pouco mais os estudos dentro dessa, digamos assim, dessa configuração de pessoas a gênero, e eu entendo exatamente isso. Não adianta a gente falar sobre diversidade, LGBTQIA+, se a gente não trabalha com um olhar de inclusão,
se a gente realmente não adapta os ambientes, né, as situações, para que todas as pessoas se sintam acolhidas, né? Eu não quero só, porque eu sou uma pessoa trans, ser melhor acolhida do que uma pessoa gay ou lésbica, ou eu quero que todas as pessoas sejam acolhidas, né? A gente só vai conseguir melhorar esses ambientes se a gente de fato praticar a inclusão e não só a diversidade, né? A gente tem que ter na nossa estrutura todo tipo de experiência para que cada um com a sua propriedade consiga contribuir com assuntos, né, representativos naquele segmento. E aí com isso a gente consegue realmente promover a inclusão, né? Eu sempre falo que assim, por mais que eu tenha uma bagagem como uma mulher lésbica, eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Hoje, quem tem propriedade para falar sobre isso são as mulheres lésbicas. Eu tenho propriedade para falar sobre o universo da transexualidade. E mesmo assim, eu não posso falar sobre o espectro de uma pessoa, de uma mulher trans. Eu posso falar sobre a minha propriedade, sobre a minha bagagem, sobre homem trans. Eu posso levantar alguns assuntos sobre questões de preconceito, enxergando algumas óticas, mas a propriedade, quem tem que estar no centro dessa conversa são os personagens principais, né? A gente levanta alguns assuntos, mas é muito importante que todos os debates, todas as rodas de conversa, todas essas reuniões sejam trazidas ao centro de quem vivencia aquela situação, para que realmente a gente consiga reverberar essas informações, trazer, né, esses materiais de maneira sólida, né, para que realmente a gente consiga promover essas discussões de maneira saudável, né? Senão a gente vai trazer um monte de informação, mas sem propriedade, né? E aí eu também quero deixar aqui com vocês o meu contato, né? O meu Instagram. Se algum de vocês quiser entrar em contato, a gente tem alguns materiais aqui, a gente tem algumas palestras que a gente faz, né? E para mim foi nossa, quando eu recebi esse convite foi uma honra enorme. Eu já faço vários trabalhos em parceria com algumas empresas, com algumas marcas. Lá no meu Instagram tem um pouco desses materiais, vocês podem dar uma olhadinha. E o canal está aberto, tá? Sempre que precisar, Natália, pode me chamar aqui. Qualquer um de vocês, se tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade, até mesmo se precisar de algum tipo de orientação, eu recebo muita demanda de pessoas que procuram alguma orientação de algum centro de acolhimento, pode me chamar. Qualquer coisa que eu puder ajudar aqui, eu estou à disposição. César, eu agradeço muito. Concordo com tudo que você disse, né? Não adianta eu vir aqui falar sobre visibilidade trans, né? Eu posso até contribuir de algum modo com um pouco de conhecimento teórico que eu tenho, mas a gente precisava de pessoas dispostas e você foi essa pessoa. A gente agradece muito. Sobre a cartilha, a mesma coisa. Estamos construindo um grupo cisgênero, então a gente traz as informações, mas o César está fazendo toda a consultoria para a gente, dando as dicas. Eu agradeço muito, agradeço todos e todos que ouviram, né, que estavam dispostos a debater, a escuta, isso é fundamental, tá bom? Obrigada mesmo, semana que vem estaremos aqui novamente com outras temáticas. Obrigadão, viu, gente? Boa semana para todos, todas e todos. Tchau, tchau. Gente, obrigada, parabéns, César, pela apresentação, foi perfeito. Obrigado mesmo. Obrigado, Nath, mais uma vez.